Prefeito de uma cidade no Paraná se casou com uma adolescente de 16 anos. Esse prefeito ele tem 65 anos e uma secretaria de cultura para dar para a mãe dessa jovem. A gente está falando de Araucária, município da região metropolitana de Curitiba, município rico da região metropolitana de Curitiba, sabe, Ana? É uma cidade bastante industrializada. Cadê o prefeito em questão? Cadê o homem? Meu nome é Issan, sou prefeito de Araucária. Quero dizer para vocês que eu voto Bolsonaro. Por quê? Por tudo que aconteceu. Pegamos guerra, pegamos pandemia e levamos o país adiante. Eu voto 22. E você deve votar 22. Vamos lá, junto com o Bolsonaro. Ok. Então tá aí o prefeito de Araucária manifestando suas preferências políticas por ocasião da eleição de 2022. Eu achei interessante o argumento, né, para votar no Bolsonaro, né? Nem foi tão ruim assim porque teve guerra, tá? Vote no Bolsonaro, não foi tão ruim, a culpa foi da guerra. Enfim, Ana, esse é o prefeito, tô rindo aqui, mas não tem, já vai perder a graça. Esse é o prefeito que casou com uma jovem de 16 anos. 65 anos o homem. Até parece mais velho, né? Casou com uma jovem de 16. Absurdo. Olha essa história. Um dia depois de se casar com uma adolescente de 16 anos, o prefeito de Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba, de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos. No dia seguinte do casamento, sabe o que ele fez? Nomeou a sogra como secretária do município. Vamos entender melhor dessa história? Vamos entender melhor dessa história, mas já adianto, depois a Ana pode comentar, que ela me lembra um pouco a história de um outro político, esse muito maior, chamado Michel Temer. Larissa Biscaia está com a gente ao vivo. Esse casamento e essa nomeação estão dando o que falar por aí, né, Larissa? Bom dia. Bom dia. Com certeza, Patrícia. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Esse caso choca, para dizer o mínimo. A gente fala que Araucária fica na região metropolitana de Curitiba e fica de fato, mas Araucária é uma das maiores cidades aqui do Paraná. No último... É importante isso, né, Larissa? Gostei da Larissa estar tentando fazer o Brasil compreender isso, que você fala, cidade, região metropolitana. Não, cara, Araucária é importante pra caramba, cara. Araucária é foda, cara. Se o Brasil ainda fabricasse alguma coisa, a Araucária ia ser ainda mais importante, que o forte de Araucária é a indústria. É que o Brasil está em processo de desindustrialização, aí a Araucária leva ao pior. No dia 12 de abril, o prefeito Rissan Hussein Derraine, do Partido Cidadania, de 65 anos, se casou com a adolescente Cauane Rod Camargo, ela que tem 16 anos de idade. Isso foi no dia 12 de abril. No dia seguinte, no dia 13, a mãe de Cauane, Marlene Rod, foi nomeada como secretária da Cultura dessa cidade, fica na região metropolitana de Curitiba. Muito bem, então as informações da Band News. Resta acrescentar que, infelizmente, o que esse homem está fazendo é legal. E não é nem necessário convencer a lei. É legal. Mas, Josias, vamos ouvir o Josias. A sogra, a Marilene Rod, para o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo, o prefeito dessa cidade de Araucária, o Hussein Derraine, ele tem 65 anos, ele transformou o casamento com a garota Cauane Rod, que tem 16 anos, de conto de fadas numa ilegalidade. E aquilo que parecia apenas uma versão tupiniquim de A Bela e a Fera, tornou-se um caso clássico de nepotismo. O nepotismo, como se sabe, se refere ao favorecimento de parentes no preenchimento de um cargo em detrimento de pessoas eventualmente mais qualificadas. E há uma legislação regulando esse tema, há também uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e considera-se familiar o cônjuge, o companheiro, o parente em linha reta, colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. Então, na política, Fabiola, as alianças políticas são matrimônios que, por vezes, costumam evoluir para o patrimônio. Nesse caso de Araucária, alega-se que o casamento é motivado por amor. A meu juízo, é uma evidência de que, no Brasil, o amor não é coisa para amadores, Fabiola.
Muito bem. Gostei desse comentário do Josias, Ana, porque ele aponta que legalmente o problema estaria na prática do nepotismo. Já o casamento de um homem de 65 com uma adolescente de 16 é legal, já que conta com o consentimento dessa mãe, agora secretária de Cultura do município importantíssimo para o PIB do Paraná. Vou tentar fazer meu comentário lembrando do nosso advogado. E partir dessa premissa legal, embora moralmente tenha aí suas questões, né? No mínimo, tem muita coisa para explicar aí sobre essa relação, e especialmente se ele consegue, infelizmente, dar uma boa desculpa legal para o casamento, a desculpa para o nepotismo não tem. Então, que seja pelo nepotismo, né? Já que casou num dia, né, deu cargo no outro, tá fazendo irregularidade. E aí que seja por isso, né? Se não for pelo relacionamento indigesto aí, né? Que seja pelo nepotismo. É difícil falar disso sem sentir um embrulho e não querer falar mais do que a gente pode falar. Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê pra anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá pra aprender, sei lá, de italiano, Excel, espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!